Arte e informação como sobrevivência e mobilização. O podcast Tramas da Quarentena é uma forma de aproximar. Olá a todos, eu sou Ana Clara Cordeiro, apresentando para vocês o podcast Tramas da Quarentena. No episódio de hoje, iremos debater os desafios das políticas culturais para os tempos de pandemia, com a convidada Isa Paula Moraes. Da Quarentena surgiu como uma iniciativa que integra o projeto de extensão Mostre Seu Talento, diálogos entre conhecimento, arte e cultura. É um podcast de entrevistas com artistas, pesquisadores e produtores que integram a nossa Universidade Federal da Paraíba. Convidamos a pesquisadora e aluna da UFPB para falar um pouco das suas experiências profissionais e acadêmicas e dialogar sobre a situação atual do isolamento social e os impactos para as políticas culturais e para a cadeia produtiva da cultura no nosso estado e país. Fazendo uma breve apresentação da nossa convidada, Isa Paula é pesquisadora em políticas culturais e educadora de espanhol. É jornalista de formação, pós-graduada em Gestão de Políticas Culturais pela UFCG e atualmente está terminando a dissertação de mestrado sobre a política de cultura viva comunitária no Brasil e na Argentina, realizada na Universidade Nacional de Córdoba, além de ser atualmente aluna do curso de graduação em Letras Espanhol na UFPB. Olá, Isa, tudo bem com você? Tudo certo. Bom, feitas as devidas apresentações, seja muito bem-vinda a esse espaço virtual de diálogo. É um prazer imenso trocar ideia com você. Opa, eu que agradeço o convite. É muito bom estar aqui falando desse tema. Massa! Então, Isa, vamos começar. Compartilhe um pouco com a gente como está sendo a sua rotina no isolamento, como você tem lidado com essas mudanças atuais no cotidiano. Me fala como tem sido a vida por aí e também como está sendo a sua vida cultural no isolamento. Tem dias que a pessoa tem vontade de sair correndo, mas por ser esse momento, né, assim, de insegurança, né, de angústia, de você não saber o que vem, né? Então, aprender a lidar com esses momentos é um pouco desafiador, né? E também a gente está passando por muitas reconfigurações em como a gente constrói o social, né? Então, como a gente se comunica com as pessoas, né? Essa questão de manusear novos equipamentos, outros conteúdos, né? De a gente estar sempre por uma tela, né? Está sendo sempre mediado por alguma tecnologia da informação e comunicação. Então, esse tem sido um momento de muito desafio para mim, nesse sentido, que ainda tenho assegurado esse direito de ficar em casa, né? Nem todo mundo tem essa possibilidade de estar em casa, mas as pessoas que têm estão tendo e as pessoas que não têm também, né? Todas estamos tendo que nos reinventar, né? E sobre a minha vida cultural em casa, basicamente, eu estou tendo muito tempo assim por videochamadas, videoconferências com meus amigos, trocando umas ideias, como a gente pode estabelecer alguns projetos mais para frente, ou mesmo assim só de apoio psicológico mesmo, né, para saber como todo mundo tá, porque é um momento que a gente tá para dentro, né, tá na nossa casa, né. Os que podem estar, o espaço público foi reconfigurado. Então, em relação também, estou vendo muita coisa de música, muita coisa de filme, né, escrevendo. Então, eu acho que basicamente é isso, né, para as pessoas que
têm a internet, que podem fazer uso da internet. Acho que esse é um momento de um novo espaço público, né? De como a gente pode estar se reacomodando nesse momento bastante desafiador e incerto, né? E aí esse consumo de produtos culturais na quarentena vem como o nosso momento de lazer, o nosso momento de afago também, em meio a tantas notícias ruins e uma situação tão complicada, né? Isso. E é justamente, e eu acho que também, além de estar vendo coisas, né, que já estavam gravadas, de coisas, acho que está sendo também um desafio para as novas pessoas utilizarem esses meios de comunicação, né? A gente vê muita gente se readaptando a esse momento de lives, né? Então a gente vê até, não sei, questões que estão muito incertas, né? Esses dias eu vi uma live em que o cara vinha no cavalo e de repente o cavalo saía correndo no meio da coisa. Teve uma cantora que caiu na piscina. Então, assim, é um momento de readaptação e reacomodação para todos os segmentos da cultura, né? Não só os artísticos. Né? Então, isso é muito do inesperado que o ao vivo causa, né? A gente já acompanhava isso nos programas televisivos, em situações pontuais que acabavam virando meme. E aí, a partir do momento que você passa a estar no ambiente da sua casa, isso se torna muito mais propício de acontecer, né? Isso. E já puxando esse gancho que você trouxe das lives, a gente tem acompanhado inúmeras mudanças no campo cultural e cenário artístico em geral, né? Vendo vários artistas se reinventando nesse momento para gerar receita, para pagar suas despesas mesmo, e das inúmeras ações online que vem surgindo. No início desse período, tivemos o festival Fique em Casa aqui na Paraíba, que movimentou bastante a cena. E eu vejo também outras produtoras privadas fazendo edições menores com apresentações de músicos do circuito mais conhecido da cidade, bem como os próprios músicos usando suas redes para fazer essas lives. Ou seja, no caso da música, você tem esse diálogo com o público mesmo que no formato digital. Por streaming é possível realizar essa troca, essa comunicação, mesmo que não seja o ideal do que acontece no ao vivo. Mas nós sabemos que no Brasil há uma infinidade de expressões culturais e, então, levando em conta esses fatores, como você reflete sobre os caminhos das políticas culturais no Brasil antes e depois da pandemia? Bom, eu acho que discutir políticas culturais implica primeiro a gente definir o que são essas políticas culturais, né? Porque muito do que eu vejo, do que eu leio, se entende as políticas culturais muito vinculadas com o Estado, né? Então, com a implementação de políticas a partir do Estado. Então, é importante a gente ressaltar que as organizações culturais comunitárias, a sociedade civil, ela já produz políticas culturais antes mesmo, né, do Estado pensar em implementar alguma política mais propriamente dita, né? Só o fato de ela estar reconfigurando o espaço público, estar reconfigurando modos de fazer, de criar, e mesmo mais recentemente a partir do campo político, já é o que se entende de conformação de uma política cultural por meio de movimentos culturais, por meio de organizações, por meio de sociedade civil, né? Então, nesse processo de pensar as políticas culturais, a gente também pode, pegando esse gancho mais do Estado, né, se é isso que a gente quer realmente discutir, eu acho que antes da pandemia, a gente já vinha enfrentando um enfraquecimento dessa política cultural, né? Que ela tem um boom, né? A partir de 2003, né? Com os ministros, com Gilberto Gil, com Juca Ferreira, né? Então a gente já vinha desse boom, da implementação de políticas culturais. Então a gente vê uma centralidade de um programa que é o Cultura Viva, né? Através dos pontos de cultura, né? Mas que ele foi perdendo centralidade a partir da gestão de Dilma, né? Enfim, então por vários problemas que vinham enfrentando esse programa mais propriamente dito, né? Então, e a partir de 2016, mais ou menos, a gente vem no processo
de reafirmar o que Albino Rubin chama das 3 tristes tradições, que é realmente esse trava-língua, né? Em que ele vem através de ausências, né, de autoritarismos, de instabilidades. Então, essas seriam as 3 tristes tradições que a gente vem enfrentando mais fortemente a partir de 2016, né, quando se tem o fechamento, né, do Ministério da Cultura. A partir daí, a sociedade civil se mobiliza, né, começa a ocupar órgãos da cultura. Então, a gente já vinha também de um processo de mobilização social bastante forte, né, nesse momento, que depois se retoma o Ministério da Cultura, mas com o governo Bolsonaro, novamente, ele volta a ser uma secretaria especial, né, e está ligado ao Ministério do Turismo. Então, essas instabilidades que entra secretário e sai secretário, né, também causam dificuldades para a atuação no campo da cultura em relação a políticas públicas, né, em relação a algo que vai sustentar, que vai promover e impulsionar a atuação da sociedade civil, né? Então, a gente já vinha desse caminho, né, de um grande algo que a gente vem desde 2003 e que depois vai perdendo essa centralidade até culminar no que a gente tem hoje, né? A gente não tem um diálogo e não tem uma política federal que ela articule, né, os diversos segmentos da cultura. Então, eu acho que é isso que a gente vinha vivendo antes da pandemia, já é um processo problemático, né, e que nesse momento da pandemia e eu gostaria de chamar a atenção para esse processo que está sendo a construção da lei Aldir Blanc, né? Na verdade, ela está só esperando a sanção presidencial para ser implementada, mas eu destaco que não é só a lei e os benefícios que ela pode ter depois de realmente sancionada, né? Mas todo esse processo de como vem sendo construída essa lei, que é a partir de muito diálogo entre a sociedade civil. E foi interessante que nesse momento de pandemia, a sociedade civil ela pôde dar uma resposta muito rápida, né, a esse projeto de lei, né? Então, antes mesmo de estar sendo implementada, já estão sendo realizados agora cursos de formação, né? O que é muito interessante, porque antes da lei ser implementada, você já tem uma mobilização social, né? Já expõe para a sociedade o que significa essa lei, né? Então, eu acho que nesse momento de pandemia está sendo bem propício para essa rearticulação, né, da sociedade civil no âmbito cultural, né, para que a gente possa estar juntos, né, nesse momento em prol não só dessa lei, mas também do que vem a seguir, né, porque eu acho que essa lei impulsionou justamente esse momento de a gente poder organizar e articular as pessoas em torno de algo, né, mas não só isso, como também é importante estar articulado para outros desafios que podem vir. E agora, pensando num futuro pós-pandemia, quais são as suas expectativas para o futuro do setor cultural também? Um setor que vem sofrendo desmontes desde o início desse mandato do governo atual. Eu acho que vivenciar a cultura, né, e estar na cultura e consumir os produtos culturais, ele permite também que a gente dê um sentido a essa pandemia, né, que a gente consiga ver como a gente vai atuar, né? Então, para quem tem esse direito assegurado de estar em casa e de estar revendo o seu quer fazer artístico ou cultural, ele tem essa possibilidade de dar a gente a questão da reinvenção, né? Então, até o resultado de alguns processos, eles vão ser, eu acho que vai ser bem interessante, porque eu já vi alguns editais que eles estão falando de bastidores da cultura, né? Então, como é que a gente pode produzir algo a partir de como fazer, o que está por trás desse produto, qual é o processo que está atrás desse produto. Então, nas lives ou em outras webconferências, a gente pode ver que tem uma nova poética aí, tem algo surgindo novo.
não novo, mas que já estava e agora está sendo visibilizado, né? É a questão, assim, de que agora a gente entra na casa das pessoas, né? Então, você está falando comigo, você viu um fragmento do meu quarto, eu vi um fragmento do seu quarto. Então, é como pedir essa licença para estar na casa do artista, da artista, do fazedor de cultura. Então, se muda a poética, também a gente tem que estar atento em como estão esses fazedores de cultura agora, né? Então, nesse momento tão incerto, né? O que mexe nesse fazer cultural, né? Então, com as pessoas que têm essa possibilidade, porque tem artistas e fazedores de cultura que hoje a gente está vendo que estão sendo necessárias suprir questões mais básicas, né, como a alimentação, né? Então a gente vê aqui em João Pessoa mobilizações que são por questões mais básicas, assim, basilares, como tem a Central Única das Favelas, que está nos bairros, né, distribuindo quentinhas. A gente vê associações culturais que elas tiveram que parar os seus ensaios, tudo isso, né? E que agora, porque tem outra questão mais urgente, né? De como você mantém aquela comunidade viva, né? Assim como você supre essas necessidades de pessoas que não estão com a possibilidade de sair para trabalhar. Então, você me pergunta, nesse pós-pandemia, o que vai vir? Eu acho que eu respondo com o que eu vi em outro pesquisador falando, que a cultura é o primeiro segmento que é impedido de realizar, né, as suas atividades, e o último segmento que vai voltar. Mas é esse segmento que vai aglutinar as pessoas em torno do espaço público, né? Então, a gente está com um tecido social um pouco fragmentado, né? Então, como é que a gente vai juntar essas pessoas, né? Então, eu acredito que é através da cultura, estabelecendo as presenças nos espaços públicos, né? As interações, né? Que a gente vê que você vai para um show e não somente você vai para assistir um show, você encontra pessoas, você troca contato para possíveis projetos futuros, né? Então, você conversa com seus amigos, então, além de ter esse processo de desanuviar, né, o cultural, ele tem esse processo de juntar as pessoas, enfim, do inesperado, a questão do inesperado que as aglomerações proporcionam, né? Quem você vai encontrar, quem não vai. Então, eu acredito que nesse pós-pandemia vai ser esse momento de a gente reativar esse tecido cultural e ele vai acontecer a partir da cultura, inevitavelmente. E aí essas palavras que você traz me soam como conforto, mas também me causam gatilho de querer que isso tudo passe logo para que a gente possa voltar a consumir os produtos presencialmente e não necessariamente nas nossas casas, né? Agora a gente está vivenciando um momento solitário, né? A gente está tendo que escolher nossos próprios produtos. Então, as pessoas que têm acesso à internet e que podem usufruir de algum streaming, elas vão escolher o que elas têm para acessar, né? Então, é uma coisa meio solitária, né? Que você vai dividir isso ou com a pessoa que está passando a quarentena com você, nesse caso de eu poder ficar em casa e não estar trabalhando, mas estar trabalhando de forma remota, ou por uma mensagem, né? Sempre mediado por esses aparatos tecnológicos, que é totalmente diferente de você ver uma pessoa estabelecer o toque, o abraço, né? Totalmente diferente. É isso que deixa um pouco a gente, não sei, nesse processo de angústia e tudo mais, mas, enfim, a gente vai aprendendo a restabelecer outras conexões, né? Mas então, voltando para a nossa pseudo-realidade temática, você que menciona na sua fala sobre essa cultura de base comunitária, que é a sua linha de pesquisa, como tem sido para ti acompanhar essas transformações que ocorreram no Brasil de 2016 para cá e como você acha que isso tem afetado os pontos de cultura? Sobre os pontos de cultura, é interessante porque a gente vem dessa política, como eu já falei, em 2003, os pontos de cultura eles tiveram uma centralidade nesse momento político, né? E como a gente viu, ele foi decaindo, né? Mas eu acho que a gente não pode olhar os pontos de cultura só no âmbito brasileiro, né? Porque senão a gente vai pensar, bom, os pontos de cultura eles estão num processo difícil, né? Já que
os estímulos à cultura eles são tão parcos que não vem uma política cultural mais forte, né, que dê esse estímulo, que dê esse segmento, né? Então é por isso que eu não posso mais olhar, né, desde a minha perspectiva, olhar os pontos de cultura só dessa perspectiva brasileira e paraibana, né? Eu me permito olhar também no âmbito da América Latina, né? Então, o que esse primeiro programa, né, que são os pontos que é o Cultura Viva e que ele se alastra por toda a América Latina, não somente com políticas vindas a partir do Estado, mas ser uma referência para que outros segmentos da sociedade civil eles se sintam fortes e se sintam bem o suficiente para incidir em políticas públicas, né? É muito interessante, assim, porque aqui no Brasil, como eu disse, eles se estabeleceram a partir de uma política pública. E fora, eles se estabelecem a partir da apropriação da sociedade civil. E ver como hoje, ele é forte, em como ele se constitui um movimento latino-americano de cultura viva comunitária, é muito importante, assim, para a gente repensar até nossa atuação local, nossa atuação nacional, né? Então, eu acho que desde 2016 para cá, se eu for fazer uma análise do Brasil, a gente vê que ele, nitidamente, ele perde centralidade. Então, a gente vinha de um processo que era um programa nacional, acho que depois de 2008, ele passa a vir num processo de estadualização, depois de municipalização, né? Então, a gente vê que não são realizados mais muitos editais, eu não sei, aqui em João Pessoa, não sei se foi 2013, enfim, não tenho muita precisão sobre isso, mas a gente não vê ações no sentido, né? A gente vê no Brasil ações que vão criando uma história, uma memória institucional, né? O que é isso? É a sociedade civil já se apropriando, né, dos modos de fazer, de como acessar o poder público, né, para determinada reivindicação, enfim, de saber já os caminhos de como instituir determinadas reivindicações, de como transformar em leis. Eu acho que essa lei, por isso que eu toco tanto nessa tecla, a gente passou pela Lei Cultura Viva, né, em 2014, e agora pela Lei Aldir Blanc, né, que são 2 processos de mobilização. Então, eu acho que a partir dessa cultura, né, a partir dessa cultura política que ela foi repensada e experienciada, é que a gente pode falar dos pontos de cultura nesse âmbito mais latino-americano, né? Porque aqui no Brasil a gente chama pontos de cultura, mas lá fora se organizam enquanto movimentos de cultura viva comunitária, né? Então, se dá outro nome para ações complementares que podem vir ou não ser implementadas pelo poder público, né? Mas que tem essa articulação basilar na sociedade civil. Então, eu vejo esse caminho. Assim, eu não fiz só desde 2016 para cá, mas muito antes. Mas eu acho que a gente tem que olhar para isso, a gente tem que ver que está sendo articuladas outras iniciativas, né? Eu vejo agora que está tendo reuniões, webconferências, porque vai ser construído o Congresso de Cultura Viva Comunitária, que está previsto para acontecer no Peru, né? Não sei como vai ocorrer até lá, mas, enfim, já está com essa agenda também, né, para a gente pensar e para articular no âmbito latino-americano os pontos de cultura e organizações culturais comunitárias, né, de cultura viva comunitária. E aí, falando desse fechamento das atividades culturais no espaço público e essa nova construção de um espaço público virtual, como podemos pensar soluções para os artistas e trabalhadores da cultura e sua sustentabilidade econômica? Então, esse tem sido um desafio, né? Um desafio, e é até por isso que a gente ressalta a importância de se ter políticas públicas, né, que possam dar base para essas ações culturais, né? Porque, assim, como eu já disse, se fecharam os teatros, se fecharam os bares, os restaurantes, se fecharam lugares de possibilidade de troca de produtos culturais, né? Então, o segmento da cultura, ele foi um dos mais atingidos, né, por esse processo. Então, se tem um desafio, né? Então, se eu não posso trabalhar, o que vai me amparar nesse momento em que eu não posso sair de casa, né?
que eu não posso e que tudo está diferente, que eu tenho que me reorganizar. E como eu falei, tem organizações que elas estão numa situação muito difícil, né? Que muitos são nos bairros, nas comunidades. Então, como fazer esses suprimentos básicos chegarem até essas comunidades, né? Então, eu vejo que muitas comunidades hoje elas estão se mobilizando para fazer chegar doações, enfim, que a demanda agora é outra, né? Mas nesse momento eu estou vendo assim muitas reinvenções de iniciativas culturais, né? Estou vendo assim muitos festivais de cinema online. Então a questão de liberar uma plataforma, né, de você ter acesso a determinado momento, a questão das lives. Então, eu acho que agora é um momento, assim, voltando para o que eu falei no início da minha fala, então muita gente está se reorganizando, como eu falei também, recriando algum material baseado no que acontece por trás, né, nos bastidores. Então, como você pensa que está acontecendo por trás daquele processo do produto. E aí estão vindo muitos cursos online, né? Então muita gente está fazendo formações, enfim, essas iniciativas que podem acontecer de forma online. Mas eu destaco que também agora é o momento da gente exercer essa dimensão cidadã da cultura, né? O que a gente pode, enfim, ver quais são as demandas necessárias. E eu vejo também que se essa política de pontos de cultura ela tivesse sido continuada com mais ênfase, né, com mais atenção, que esses pontos eles podiam ser esses elos de conexão, né, em como uma política cultural ela pode chegar na ponta, né, como ela pode chegar nas pessoas que precisam, né, na questão dos diagnósticos, dos cadastros que estão sendo feitos hoje para a questão da implementação da Lei Aldir Blanc. Então, assim, é a partir também desses movimentos do Estado que podem estar colaborando para como esses artistas e fazedores de cultura, como eles podem estar se sustentando nesse momento. Eu acredito que também tivemos uma vitória agora, né, que já foi aprovado por uma comissão, né, um programa para que se possa ter um salário mínimo para os artistas e para os fazedores de cultura. Acho que vai para plenário, falta a sanção também do governador. Então, assim, eu acho que nesse momento o que se pode fazer é essa questão da reinvenção para quem tem a possibilidade e essa questão também de ser amparado, né, minimamente por políticas públicas. Certo. E aí, com a aprovação dessa lei de emergência cultural, qual o impacto você acha que traz para os artistas como uma renda mínima para auxiliar durante esse processo de isolamento e esse momento de pandemia? Bom, como eu falei, o impacto ele pode vir através do que está transcrito na lei, né? Que a questão não só da renda mínima, né, mas também da renda mínima, como podem ser beneficiados por essa lei artistas, produtores, educadores, oficineiros, né, fazedores de cultura, né? Então, mas também podem ser beneficiados por essa lei a questão dos espaços culturais, né? Então as microprodutoras, tem a questão das linhas de fomento, né? Se pode criar editais, se podem criar chamadas, prêmios, né? Enfim, você pode estabelecer ações, né, para se comprar. Então, a gente está vendo também muito isso, né? A questão de antecipação da compra de ingressos, né? Para eventos posteriores, né? Essa é uma das saídas para a sustentabilidade também, assim, fazendo link com a outra pergunta, né? Com a anterior. E a gente também vê a questão da linha de financiamentos, né? Então, é uma lei que ela proporciona tudo isso, né? Ampliação de prazos para prestação de contas ou para captação da Lei Rouanet. Então, mas para além do que ela possibilita nesse sentido do amparo, né, aos artistas e fazedores, a gente, como eu já falei, tem a questão da articulação de uma rede nacional de cultura, que é o mais importante, né? Se uma sociedade ela está mobilizada, seja através de fóruns, de conselhos, né? Ou enfim, quaisquer outros mecanismos de fiscalização, né? De consulta. Então, a gente estuda
incidência em políticas culturais e ver a importância, né, de se ter esses mecanismos minimamente de uma sociedade civil organizada. Então, eu acho que esse é um dos principais legados que essa lei ela proporciona para o segmento cultural, porque a gente teve uma primeira experiência com a Lei Cultura Viva em 2014 e eu acho que a gente está mais atento, né, para como essa lei ela pode reverberar para além do que ela já proporciona, do que está escrito na lei, né? Mas do que ela proporciona. Então, inclusive eu ouvi muita gente falando, não, mas tem um segmento da população que vai ser, tem uma categoria da população que vai ser beneficiada. Então, em detrimento das outras, por que não beneficiar outros segmentos da população? Então, isso é uma dificuldade que a gente tem de visualizar a cultura como primordial também. Então, está a saúde, está a educação e está a cultura também. Então, por que não colocar ela também, né, como ação prioritária? Né? Muitas vezes a cultura é vista só como um adorno e não como essa construtora de laços e tudo. E eu acho que essa lei ela está permitindo a gente reviver esse momento, né, que foi revivido em momentos anteriores. A gente teve conferência de cultura, a gente teve momentos na nossa história recente de muita participação, não sei se incidência, né? Porque a incidência você realmente, claro que teve de incidência, mas incidência é o que está mais relacionado a como você muda a política e tudo mais, mas que teve uma questão de, pelo menos, de consulta, de interlocução, né? Então, e também é esse momento, né? Porque para construir essa lei, a gente vê que a relatora e quem quis construir se reuniu por webconferências, né? Teve muitas webconferências e foi um processo muito bom, muito rápido e eu acho que está sendo de uma forma bem estruturada, né? Porque esse curso que está sendo realizado, né, por uma articulação de emergência da cultura, enfim, é um curso que está desde quarta-feira, acho que ontem terminou, eu já estava entregando os certificados e eu acho que é um momento também que possibilita o segmento da cultura ele se colocar, né? Então até mostrem como foram esses processos desse curso, né? Então qual é o diferencial da cultura nesses espaços políticos, né? Também achei muito interessante, porque teve a questão de fazer uma louvação antes, coisa que em espaço político você não se vê, você vê aquela coisa engessada, dura. Então como você apresenta quem vai falar, né? A questão, enfim, da mística, enfim, que a gente vivencia em outros espaços também. Tem a questão da audiodescrição para as pessoas cegas. Então, a gente vê que é a partir dessas iniciativas que também se reconfigura o fazer político, né? Então, não só de você conseguir implementar a lei na ponta, mas de mobilizar toda a sociedade para estar atenta, para fiscalizar esse processo de implementação dessa lei. E aí um ponto que eu quero ressaltar na sua fala, que a gente já trouxe essa discussão também no início, é a valorização do fazer cultural, de trazer a cultura como um elemento essencial. E isso é uma coisa que a gente está vendo muito na quarentena, já que está todo mundo recluso, e a gente está consumindo de todas as formas, online ou pela TV. As pessoas passam a reconhecer a cultura como um elemento essencial, que está no dia a dia. E aí eu quero perguntar para você, de que maneira a arte e cultura podem auxiliar quem está em casa durante esse momento de pandemia? Nesse momento de pandemia, a cultura dá um sentido em como a gente entender o momento que a gente está passando, né? Porque eu achei muito interessante, assim, como você vai experienciar, como você vai passar por essa pandemia, né? Sobre o que você vai refletir estando nessa pandemia e que sentidos você vai dar a essa sua travessia, né, que esperamos que passe, né, por essa pandemia, as suas próprias reconfigurações internas, né? Então, eu acho que a cultura ela favorece isso, né? Eu estava vendo outra live com os escritores que eles falavam especificamente da literatura na pandemia e dizia que você ler ficção é você se colocar no lugar do outro, né? Você assume o lugar do outro, né? Isso gera uma maior empatia, tem a questão da alteridade e tudo. Então, eu acho que você consumir e ter essa possibilidade de consumir esses produtos culturais
é você estar podendo se colocar no lugar do outro e de se reconfigurar enquanto pessoa mesmo, assim. Então, eu acho que é importante para a gente conseguir passar por isso de uma forma mais leve, né? Assim, mas também não só como consumidores, mas como produtores do nosso próprio conteúdo, das nossas próprias inquietações, né? Em como a gente vai transmitir isso, né? Porque cultura, eu acho que é primordialmente isso, como você se expressa a partir do outro e entendendo os limites do outro, né? Porque não é o que a gente vivencia aí, que é a liberdade de expressão e que é considerado censura se eu não puder falar o que eu quiser, né? Então eu tenho que ter um respeito mínimo, né, às outras pessoas e, enfim, a gente está vivenciando esse momento difícil, né, de questão de estabelecer verdades, a questão de verdade e mentira, o que é verdade. Eu acho que a cultura, eu acho que o que a gente consome e o que a gente produz enquanto fazedores de cultura e pessoas que experienciam a cultura e de a gente estar preparado para o que pode vir a seguir, assim, como a gente vai reconstruir esses laços, né? Que laços a gente quer reconstruir, que laços que a gente quer manter, como a gente pode estar ocupando o espaço público, né, desde outra perspectiva. Então, eu acho que a cultura ela também permite a gente pensar assim, qual é o meu papel nessa quarentena? Qual é o meu papel? O que eu posso fazer enquanto sujeito social, enquanto sujeito político, né? Porque não é só você estar vinculado a político partidário, mas você enquanto cidadão, na cultura enquanto dimensão cidadã, como você pode atuar, né? Se você não puder ir nas comunidades ou nos bairros que estão em questões mais difíceis, enfim, como é que você pode atuar e auxiliar se você tem mais possibilidade, né? Tem muita gente que não tem acesso à internet para estar também consumindo esses produtos que a gente tanto fala, né? Porque a gente não pode estar sempre nesse lugar, assim, ver as coisas desde a minha perspectiva, mas quem é que tem acesso, né? Quais são as necessidades das outras pessoas, né? Então, quais são, enfim, os escapes ou as manifestações culturais das outras pessoas, né? Então, acho que é isso. Acompanhe o que está acontecendo, né? A questão da Lei Aldir Blanc, não deixe de acompanhar, de participar, de compartilhar, né? Acho que a divulgação é muito importante para esse momento que a gente está vivendo, para a gente poder fortalecer e fortificar também o nosso segmento cultural, assim. E eu acho que não é só de quem é agente cultural e tudo mais, todo mundo vivencia a cultura, todo mundo consome cultura, né? Então, isso é um dever cidadão de todos e de todos que se sentirem tocados, né, para essa ação. Então, Isa, estamos perto de acabar o nosso programa de hoje. Eu agradeço por ter aceitado o convite desse bate-papo de um tema tão relevante para o nosso momento atual e essas implicações do que estamos vivendo para um futuro pós-pandemia. Temos aí mais uma semana pela frente a ser vencida, mas isso é para o nosso bem, é para a nossa segurança e sobrevivência individual e coletiva. Então, pessoal, não esqueçam, fiquem em casa se puderem e se precisarem sair para algo essencial, usem máscara, se possível contribuam para algumas das várias instituições e coletivos que estão realizando campanhas de solidariedade a quem mais precisa. O momento é de estarmos uns com os outros de diferentes maneiras que não a física. Agradeço a quem tirou o tempinho para nos escutar. O Tramas da Quarentena fica por aqui. Até a próxima. Um abraço.